Vamos falar agora de liberação facial e vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do que é a mobilidade do tecido, né? Então, primeira coisa é apresentar que o tecido facial é basicamente um componente, né, rico em água. Então, desde o nascimento até a finalização do primeiro estado adulto, né, a quantidade de água presente no corpo é bastante alta. E com o desenvolvimento do crescimento, essa água, né, que fica de alguma forma dentro livre no corpo, ela vai sendo utilizada como matéria-prima na construção de estruturas de colágeno, elastina e assim por diante, né? Outras proteínas que necessitam da presença da água para a construção, inclusive hialuronato e outras áreas que vão se valer da presença da água como parte da organização da construção do tecido. O que a gente observa, né, é que ao longo do avanço da idade, com o envelhecimento, existe uma perda de água, e aí é uma questão que a gente está, né, sempre abrindo sobre a importância da água na questão da organização biológica da vida interna do corpo. Então, o trabalho de liberação facial, ou de manipulação do tecido facial, ou de ativação da fáscia, é um assunto que requer pelo menos 3 olhares. Um na estrutura, que é a organização estrutural da fáscia. Outra é sobre a parte da inervação e a vascularização presentes dentro do tecido facial. E a outra é a quantidade de água presente dentro do corpo como forma de estrutura, né, capaz de carregar nutrientes ao longo do corpo e ajudar na construção de mobilidade. Quer dizer, com a perda da água, né, a gente configura a perda de mobilidade. Então, uma coisa que se preconiza, né, com questão de envelhecimento, seriam atividades que poderiam ajudar a aumentar o nível ou a quantidade de água presente na estrutura corporal do idoso. E aqui é um assunto importante para a gente. E o contrário, né, em relação aos jovens, que já têm uma grande quantidade de água livre, que tipos de práticas a gente vai dar para os jovens no sentido de que ele construa seus tecidos. Então, de uma forma mais reflexiva aqui, na fase mais jovem, né, até 7, 8 anos, a gente normalmente não faz por hora liberação facial, no sentido de mobilizar demais os tecidos, porque é um corpo que está em crescimento, então ele precisa de atividade física que ajude a maturar a construção dos tecidos, e a água é importante, né, nessa estrutura como forma de melhorar o metabolismo e ajuda na construção dos tecidos. O contrário no idoso, né, que a gente precisa de uma atividade que traga, então, a mobilidade para dentro, aumentando a quantidade de água presente, e com isso, então, a questão procurando uma melhora de mobilidade, entendendo que a mobilidade se relaciona também com a presença de água e de formações depois dos GAGs, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, essa questão do entendimento do que é água dentro da estrutura, da construção da matriz extracelular é bastante importante para nós, né? O professor Pollack, alguns anos atrás, começou a rediscutir o que é a água, né? Faz um trabalho bastante importante nos seus estudos sobre um olhar sobre a água. E a água, o que ele vai identificar que a água, dentro do corpo humano, ela tem uma outra categoria de organização, que é numa forma mais gelatinosa e eletrificada, né? Diferente da água que a gente conhece, que é a água na forma gasosa, líquida e sólida, né? A água dentro do corpo, ela tem uma expressão, uma forma mais gelatinosa, e isso configura um modo como a água se organiza dentro do corpo, que ele chama de quarto estado da água, né? Ele tem uns estudos sobre isso e escreve sobre o quarto estado da água. Ele escreve de
os quatro estados da matéria, os 4 estados da água, e então ele vai identificar que a água eletrificada, que é a água mais abundante dentro do organismo, das estruturas vivas, ela tem uma configuração mais gelatinosa. Então, aí a gente vai, né, com essa imagem, a gente quer falar de 2 assuntos. Quando a gente olha na direita aqui, o que a gente vê? Que a água pode e fica polarizada mediante algumas condições, né? E essa polarização da água, formando positivo e negativo, cria esse ambiente gelatinoso, mas também cria a possibilidade de um alinhamento de cargas na produção depois, por exemplo, de estruturas como colágeno e outros tecidos. Ou seja, a água, uma vez que ela está em atividade, em movimento, através de estiramentos, ou através de uma pressão de fora para dentro, ela ajuda a organizar a direção de uma tensão de força para poder recriar os tecidos, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com questões cicatriciais ou questões de fibrose ou mesmo densificação, a gente está lidando com um dos aspectos dessa organização, que é a água presente, né? A gente está mexendo, tentando mover a água, que de alguma forma ela está organizada de muitos modos aqui dentro. Então, querer mover a água e depois polarizar é um dos objetivos da liberação facial. Então, a gente não encontra exatamente água livre, assim, água correndo dentro do corpo. A gente vai encontrar essa água já na forma gelatinosa e parte dos componentes dos glicoaminoglicanos, parte do hialuronato, né? O hialuronato vai se formando, ele é uma glicoproteína que a gente chama de hidrofílica, né? Então ela atrai para si mais água e essa quantidade de águas que ela vai atraindo vai formando as chamadas supermoléculas que vão criar o deslizamento. E assim acontece com várias outras glicoproteínas, né? Quando a gente tem, então, as fibras, né, de colágeno e elastina, e tem esses complexos também, que são essas fibras de colágeno, né? Elas se agregam a outros proteoglicanos através da presença da água. Esse mais, como se fosse rabiscado, né? Que são as glicoaminoglicanos, aderem, então, às proteínas através da água, formando, então, esse núcleo gelatinoso dentro do material da matriz extracelular. E isso é importante porque aí a gente começa, né, a lidar com a questão da viscosidade, que é a presença da possibilidade de um material deslizar mais ou menos uns sobre os outros, né? Então, esses glicoaminoglicanos que estão presentes na substância fundamental, né, na presença de água, pode se tornar material bastante viscoso ou pouco viscoso, e isso implica na melhor ou pior qualidade do movimento. E que a gente chama, então, de água ligada ou não ligada. A água ligada é essa água polarizada, formando essas supermoléculas. E a água não ligada é uma água livre, já com resíduos metabólicos, né, que, então, como a gente já falou um pouco, não tão diretamente sobre os processos inflamatórios, é quando essa água não ligada ela fica dentro do circuito, né, da atividade metabólica, retendo, né, os óxidos redutores, quer dizer, fica o material residual celular e não consegue completar a fase de liberação e de movimentação dentro da estrutura, criando processos inflamatórios, gerando mais acidez dentro da substância fundamental e, então, piorando, digamos, o quadro de movimento e levando, inclusive, a questões, a sensações dolorosas, né? Muitas das dores que a gente sente são particularmente derivadas, né, dessa retenção desse material de catabólicos presentes dentro ainda da matriz celular. Então, o que se fala cada vez mais da fáscia é que ela funciona como um cristal líquido, ela tem um design, né, de um cristal líquido, ou seja, ela tem uma ordem interna, graças a essa polarização, que faz a agregação das moléculas de água, e, ao mesmo tempo, ela por essa agregação, essa polarização, isso possibilita que ela tenha uma ordem interna e ajude a configurar os diversos tipos de tecidos internos, de um lado. De outro lado,
a gente tem a presença da água na formação dessas supermoléculas chamadas de aluronã, que vão, então, são esses glicoaminos glicanos, bastante hidrofílicos, que agregam grande quantidade de água, associando a ela uma qualidade de deslizamento, certo? Então, a gente tem bastante essas glicoproteínas combinadas com o material de água nessas moléculas de aluronato. Um estudo que o professor Robert fez, e esse é o trabalho principal dele, mostra, né, que quando a gente cria um estiramento, uma tensão de estiramento nesse material mais fibroso do tecido conjuntivo, isso cria uma resistência no tecido, ou seja, melhora o nível de resistência. Isso faz com que ela fique mais rígida, expulsando uma certa quantidade de água do ambiente. E quando você para de fazer esse tracionamento, essa água tende a retornar, aumentando o nível de hidratação interna outra vez. Então, ele mostra, né, que na medida em que a gente estira e o tecido, depois libera o estiramento, depois estira de novo e libera o estiramento, ela vai ficando cada vez mais firme, né? E ao mesmo tempo em que ela melhora o seu nível de hidratação. Então, ele combina com os estiramentos a capacidade da mobilização do deslizamento associado à firmeza, ao enrijecimento do tecido conjuntivo. Visto isso de outro lado, por um outro lado, sob estresse, quando a gente fica muito estressado ou cria estados emocionais ou por overtraining ou por alguma demanda externa além do limite do que a gente pode, a liberação de certas citocinas inflamatórias levam, né, ao tecido conjuntivo ao enrijecimento e a uma perda de mobilidade, um aumento de acidificação interna. Então, esse trabalho do Robert, principalmente, mostra, né, que se a gente fizer pequenos estiramentos no tecido conjuntivo, ajudando a restaurar a habilidade da mobilização dessa água livre para se compor como água de movimento, pode diminuir o estresse, porque reorganiza a movimentação, né, diminui essa rigidez, aumenta de novo a mobilidade e retira esse material oxidativo e inflamatório do ambiente. Então, leva a uma melhora. Então, pequenos estiramentos com pressão podem ajudar a tirar o enrijecimento. Ou seja, quando eu faço um exercício de força, saio correndo, eu tenho essa resultante, né, de que o tecido estira, enrijece, estira, enrijece, estira, enrijece, ele vai expulsando a água, mas na medida que ele continua, ele retém menos água de volta, e com isso pode levar a um estado de quase acidificação, né, um aumento de aglutinação dessas moléculas de aluronato, formando moléculas extremamente densas e inibindo a possibilidade de movimento e diminuindo a quantidade de água presente. Se agora, usando o mesmo raciocínio, eu fizer pequenos estiramentos e soltar, pequenos estiramentos e soltar, eu reativo a dinâmica do tecido facial e volto a convidar a água para entrar outra vez dentro do sistema, né? Isso quer dizer que, depois de um treinamento, é bastante satisfatório a gente fazer um trabalho de liberação facial com pequenos stretches, com pequenas dinâmicas de alongamento, para ajudar a restaurar a atividade metabólica interna, o movimento, né, para aumentar outra vez o fluxo de água para recombinar no ácido hialuronato, ajudando de novo a recuperar a mobilidade e a recuperação metabólica, né, a recuperação do tecido. O que esse estudo mostrou? Né? Que o fibroblasto, né, quando ele tem o fibroblasto é essa célula mais primitiva que a gente mostrou, né, logo no começo falou dela um pouco, e ela tem nessa sua superfície um monte de cílios, né, uma atividade ciliar. E como esses cílios eles têm uma capacidade perceptiva da quantidade de água presente no ambiente. Isso é super importante, né? Porque o fibroblasto ele não só vai produzir então a estrutura de colágeno, né? E a sua colagenase,
mas ele também mede a quantidade de água presente no sistema. Então, quando a gente faz pequenos estiramentos no fibroblasto, lembra que eu mostrei lá na imagem, ele aumenta de tamanho, ele aumenta de volume e começa, então, a funcionar com um movimento como uma esponja de recuo. Ele chama a água de volta, você estira ele de novo, ele enche, mobiliza os cílios e começa a fazer um movimento por toda a tensão, por toda a rede facial, ajudando a recuperar de novo a atividade hídrica dentro, né? Retomando, né? E reorganizando o ambiente bioquímico interno. Então, ajuda a restaurar o pH de uma situação mais ácida agora para uma situação mais básica, né? Então, não só o fibroblasto ele vai estar produzindo o colágeno, elastina e outro material, mas ele também é um regulador da quantidade de água presente. Então, quando a gente faz alongamentos, estiramentos, provoca também o fibroblasto, a gente pode melhorar o nível de hidratação e reorganização do trabalho. Agora a gente vai ver esse filme aqui do professor Guimberto, a gente vai fazer uma viagem aí um pouquinho por dentro da face, é uma filmagem em vivo, vocês vão ver a estrutura em vivo, e vocês vão ver o que a gente está vendo agora é a pele, né? A gente já vê uma estrutura, lembra que eu falei daqueles septos, a gente já vê na pele esses pequenos enrugamentos de tensão interna, que depois vão originar pequenas estruturas retinaculares, que fazem com que a pele fique, né, resistente à expansão e, ao mesmo tempo, aderida às estruturas mais internas. Ele vai fazer um corte disso, a gente vai vendo a abertura e vamos começar a assistir a expressão desses tecidos que estão formados dentro ali do corpo, essa é perto da região de palma da mão e região de punho, né, porque ele é um cirurgião de reimplante de mãos, ele filma essas áreas principalmente. E daí a gente vai vendo como o tecido conjuntivo está organizado em diferentes tipos de condições. Ora, a gente vai ver um tecido mais elástico, bem elástico, todo grudado, parece grudado, e de repente ele vai aproximar a imagem e a gente vai ver a microestrutura, que ele chama de microvacúolos, ou microestruturas que dão como se a gente estivesse visitando a menor estrutura do tecido conjuntivo. E aí ele vai falar da ordem disso e de como isso se organiza. Então, a gente vai ver várias organizações, tendões, ligamentos, células inseridas, vasos, nervos e assim por diante, tá bom? Deixa eu passar para vocês. Of cells. Where do these fibrils come from? With the aid of a video endoscope, we'll continue to stroll around under the skin to try to understand this apparently simple world of sliding, mobility and smooth, slippery surfaces. We wanted to find out how it could accomplish both fast, Então aqui a gente está vendo ela já conversando, né, da estrutura mais profunda, da estrutura mais interna, né, de como o tecido já está se organizando, a gente está começando a entrar na... sometimes violent movements and gentle, minute ones without the slightest jerkiness. When you look closer, you can see that just below the dermis and hypodermis, Então ele está mostrando aí entre a derme e a hipoderme, né? Ele está descendo o tecido abaixo, a gente vai ver um pouco já de estruturas de gordura, estruturas fibrilares, né? there's a highly mobile network of tissue filling every available space. The show is total, with pseudo-geometrical shaped fibrillar structures encompassing the muscles, skin and fat. Let's dive into this world of fibrils. If one grasps and pulls the tissue with tweezers, Então a gente vê, olha, aqui é uma matéria que ele puxa com a pinça, né? É uma matéria bastante gelatinosa, densa, complexa, né? E agora a gente vai ver ele mostrando nas estruturas mais profundas. we immediately find this multifibrillar, multivascular organization, surprising because there is a lack of any apparent harmony. Sharp traction causes curious movements to occur due to the bursting of vacuoles at atmospheric pressure, demonstrating the existence of Então ele foi mostrando ali essas estruturas que parecem bolhas, né? Parecem bolhas de água, e agora a gente vai ver essas microestruturas, né? Se vocês olharem nessas linhas, vocês vão ver umas bolinhas. Isso é água. É água ligando já estruturas, essas glicoproteínas, esses açúcares, né? hydraulic systems under different levels of pressure.
These microfibrils may have quite large diaphanous surfaces reflecting sharp edges, but they can also be narrow, long or short, swollen or cylindrical. Diversity is everywhere, and there is endless variety: ropes, rigging, harnesses, with rings that reinforce the solidity like an articulated bamboo stem, transparent sails, dewdrops. Tissue continuity is total, the blend is homogeneous and the organization completely irregular, disordered and fractal. Smaller fibrils are found between. Então, existe um assunto sobre a construção do tecido conjuntivo como se fosse um tecido que a gente chama de caótico, né? É que, normalmente, numa linguagem, caótica é uma coisa muito dispersa, porém, o caótico que ele apresenta aqui quer dizer que ele é muito variado, não existe uma ordem regular inicial de que esse tecido cresce, ele cresce formando uma organização tridimensional, espacial. Então, a gente pode falar que o volume do corpo, no nosso corpo, é diretamente relacionado a esse comportamento em forma de bolhas que vai crescendo em todas as direções. Então, o nosso volume corporal está diretamente ligado a essa expansão tridimensional desse material dos glicoaminoglicanos, né? Major ones of a similar nature, and so on. This is total fibrillar chaos, and this fibrillar chaos is found throughout the body, in every nook and cranny, at the level of other extensor tendons, but also in the abdominal wall, near the rectus abdominis muscle, in contact with the thorax, near the latimus dorsi muscle, in the rectoconjunctival groove of the eye, and so on. It would seem that. Então, o que ele está mostrando, né? Uma coisa que eu não falei um pouco antes, é que é essa organização caótica, mas também que ela se repete de uma forma um pouco diversa, que a gente chama de estruturas em fractal. Quem já viu aquelas pinturas do Pollock, que parece tudo tinta jogada na tela, né? Que quando se olha de perto as pinturas do Pollock, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, a gente vê que dentro daquele ambiente caótico, aparentemente caótico, existe uma certa repetição de cena, que a gente que se chama fractal, ou seja, existem alguns componentes que se repetem naquela organização, criando uma certa ordem naquela desordem. E o que ele vai mostrar aqui agora é que em vários ambientes do corpo aparece esse mesmo tecido, tanto nos olhos, quanto na estrutura abdominal, em qualquer lugar, aparece esse componente mais fibrilar, com essa expansão tridimensional, né, mas que traz esse componente fractal como um elemento importante nessa discussão da organização, né, para poder criar, digamos, uma certa ordem no crescimento do corpo. This tissue serves to frame the muscles and tendons, and could even be their primary constituent material. Even structures not called upon to move. Opa, diacho. Ai. Desculpa, gente. Of cells, chaos, and near the rectus conjunctival material. Even structures not called upon to move, such as nerves and the peristeum, are composed of this tissue fibre, but with differences in their organisation. How can this fibrillar continuity, this tissue cohesion... Então, olha que interessante. Aí a gente já está vendo, olha, uma recombinação do tecido. Olha como é super vascularizado, primeiro. A gente está vendo um tendão aí embaixo, e em volta dele parece que essa inervação está dentro de uma membrana, dentro de uma película, que é isso que a gente chama de paratenon, quando eu falei de inflamação, né? Conversando ontem. E logo acima a gente já vê essa extensão dessa raiz fibrosa ligada a uma estrutura acima. Então, os tecidos conjuntivos eles estão sempre, de alguma forma, ligados. O corpo está todo ligado pelo tecido conjuntivo, sendo que em algumas áreas ele se organiza de tal forma, com uma tal orientação de carga, que ele produz, por exemplo, uma estrutura tendinosa, que tem uma tensão, uma carga diretiva bastante bem densa, regular, né, com uma capacidade de força muito alta, e depois uma outra mais irregular, mais areolar, que permite uma mobilidade intratecidual. Então, o tecido fica
jogando, né? A gente tem esse jogo entre áreas muito organizadas, muito densamente regulares, com áreas mais frouxas, menos regulares, o que possibilita para nós a mobilidade durante os movimentos, né? E entre os órgãos, inclusive, né? Ensure simultaneous movement and sliding in the fingers and hands of the pianist, or legs and shoulders of the gymnast, while having no effect on surrounding tissues, and ensuring their return to their resting position, while at the same time modulating the input of nervous or vascular energy and constantly maintaining the preordained shape of our bodies. For the Então, isso de novo, né? Ao mesmo tempo que esse tecido permite uma alta mobilidade, ele tensiona e volta ao seu estado original, recuperando a ordem daquela forma, tanto do órgão quanto do gesto que a gente está fazendo. Então, eu vou abrir a minha mão, eu vou esticar a mão e daqui a pouco a mão eu tenho essa tensão de recuo, de fechar as mãos de novo. E isso é a recuperação do estado de tensão original. Então, eu fiz força, abri bem a palma de mão, quando eu relaxo, eu faço aquela diminuição de tensão, existe um retorno para um estado menos ativo e mais digamos, reparativo, com menos custo energético. Essential imperatives of any attempt to explain the morphological dynamics of life should be in accordance with the principles we have just stated. To really understand this, we must think in 3 dimensions and think of our bodies, our fingers, our backs, our legs in terms of volumes. Most sequences demonstrate the existence of pseudo-geometric shapes resulting from the intertwining of fibrils. This visual impression of the accumulation of polyhedrons that is reminiscent of the surface of the... Então, aqui ele vai falar, né, de que existe uma ordem subjacente, né, desses tais poliedros, e agora a gente vai ver a organização desses poliedros como base da formação do tecido, né? Skin finds its elementary definition in the concept of the microvacuole and the interfibral microvolume, which is the basic element consisting of a polyhedral fibrillar frame, enclosing multiple microvascular spaces of varying sizes, between 10 microns and 100 microns, with a glycoaminoglycan gel inside. These microfibrils have a diameter of about 10 to 20 microns and are made up predominantly of collagen type 1 and 3. By intertwining in an irregular fractal manner, they determine the volume of the microvacuole, which is filled with the glycoaminoglycan gel. By accumulation and superposition, these multi-microvacular polyhedral patterns build elaborate forms. The cells fit into this structure perfectly and has similar dimensions ranging from 10 to... Então, deixa eu dar uma paradinha, né? Olha só, isso eu queria que a gente também pudesse ver aqui no final do filme. Então, existe toda essa rede, essa trama, né? Então, essa mesma rede, quando ela está fortemente dimensionada de tensão numa área, ela pode formar um tendão, essa parte fibrilar, como pode formar a estrutura de uma face aponeurótica, como a face tóraco-lombar, ganhando uma orientação de carga, sendo que essas fibras, né, se alinham que quando a gente olha, a gente vê aquelas linhas paralelas, por exemplo, na face tóraco-lombar, em várias estruturas que a gente viu hoje em outras imagens. Mas olha só o que a gente vê aderido, né? Dentro do sistema facial, a gente está vendo uma fibra muscular. Então, as células elas ficam fortemente aderidas a essas estruturas fibrilares, né? E a partir daí que o músculo e os tendões vão se organizar a partir de um pertencimento. Essas fibras não estão soltas dentro do tecido, mas diretamente vinculadas a ela, profundamente vinculadas. E vocês vão ver mais 2 células, uma é o fibroblasto e outras, mas para ter essa imagem de que essas células elas ficam, usam o tecido conjuntivo, que eu falo, né, para residir nesses espaços. 60 microns. Now, while we stitch the... É isso. Então, eu acho que é um filme que dá para a gente ver, né, as várias composições do tecido conjuntivo a partir do seu olhar mais microestrutural, né? Então, lá durante o filme a gente pôde ouvir algumas vezes. Então, o que é o tema da fáscia, né, do sentido da liberação facial
na estrutura que é a substância fundamental. Então, se a gente falou das fibras de manhã, relacionando as fibras à capacidade de carga, agora a gente vai falar da matriz extracelular e a sua capacidade de mobilidade. Junto com isso, então, a gente fala simultaneamente com hidratação e nutrição da organização do tecido, de um lado. De outro lado, a gente fala simultaneamente de rigidez e em processos inflamatórios por falta de mobilidade. Então, essa dinâmica da matriz celular está ligada, diretamente vinculada à mobilidade, à capacidade dos tecidos deslizarem uns sobre os outros e o carreamento do material metabólico, da atividade metabólica que acontece na fáscia. Então, a fáscia tem uma atividade metabólica e acontece na matriz extracelular. Simultaneamente com isso, o aumento, né, essa variação da viscosidade pode impedir ou diminuir a quantidade de movimento, assim como, por conta disso, gerando processos inflamatórios por retenção de material óxido redutor presente como resíduo metabólico de esforço físico, né? Então, aqui é um assunto importante. Então, a primeira coisa é a definição de viscosidade. Então, a gente fala da viscosidade como a turgicidade, é como a gente pega a gelatina, né? A gente acabou de fazer gelatina lá na panela, não sei o que lá, mexeu, ela ficou molinha, ela tem uma baixa viscosidade. Aí a gente põe ela na geladeira, ela vai esfriando e ela vai ficando cada vez mais rígida. E essa rigidez vai aumentando a sua viscosidade. E essa relação com o mel que a gente vê é muito nítida. A gente compra o mel, ele tem uma certa viscosidade. Aí a gente deixa um tempo o mel lá parado, ele vai formando aquele agregado no fundo, né, com aqueles açúcares vão agregando, e então ele está aumentando a viscosidade do tecido. E como é que é, então, a viscosidade do tecido conjuntivo? Então, vai lá, galera. É igual a meleca de nariz. Aquela meleca de nariz que sai, aquilo é a viscosidade, aquilo é tecido, tem a mesma viscosidade do tecido conjuntivo. Então, aquela é uma viscosidade que pode estar muito densa ou pouco densa, mais líquida ou muito rígida. Tá certo? E aí a gente tem uma ideia do que a gente está falando de viscosidade. Então, quando a gente está só, o nariz está sendo aquecido e corre aquele líquido pelo nariz do aquecimento respiratório, a gente está vendo uma viscosidade boa, que é uma baixa viscosidade. E em outros momentos, essa viscosidade pode ser alta, quando a gente está com, por exemplo, um processo infeccioso, como um resfriado, uma alteração, né, do comportamento dos seios paranasais, qualquer coisa assim que traga um processo inflamatório, a gente vê um muco muito mais denso, muito mais rígido, né? E isso mostra, né, os dois tipos de tecido de uma forma muito que a gente conhece, sim, a qualidade de viscosidade interna. Então, quando a gente fala de viscosidade, que é o ponto primeiro aqui do nosso trabalho, né, a gente está falando disso que se chama de curva de histerese. Então, histerese é um nome da física relacionado à resistência do tecido, né, inicial ao movimento. Então, quando eu vou fazer um movimento, existe uma parte do movimento que é gasto na forma de calor para gerar o movimento. Feito esse custo de calor no movimento, eu consigo, a partir daí, fazer um movimento com menos custo de energia. Ou seja, eu usei a minha energia para me mover, só que uma parte dela não virou movimento, virou calor. Então, a gente mede a histerese pela quantidade de calor gasto durante o movimento. Se a pessoa está gastando mais energia na forma de calor, ela tem um alto histerese. Se ela está gastando pouca energia de calor e essa energia está sendo transformada mais em trabalho ou em movimento, ela tem uma baixa histerese. Então, a gente está atrás de uma baixa histerese. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, antes de fazer um trabalho de caminhar, correr, levantar peso, fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, eu preciso diminuir essa histerese para eu entrar naquilo que seria, na minha aula, no meu trabalho principal. Então, eu vou fazer alguns tipos de práticas de movimento para reduzir o custo energético, né, durante a minha fase de trabalho principal. Então, a liberação facial é um certo tipo de trabalho, né, os alongamentos também, que ajudam a reduzir a histerese antes de eu entrar num trabalho de carga propriamente dito.
Porque se eu for já imediatamente correr, imediatamente levantar o peso, uma parte da minha energia está sendo usada não para produzir movimento, mas para produzir calor, para diminuir a resistência, só que está sendo gasto na forma de calor. E esse calor, nesse sentido, não é o bom calor, é um custo para o organismo para fazer uma prática de movimento na qual ele não tem benefício do ponto de vista da ativação, né, das estruturas. Então, está sendo gasto na forma de calor e não na forma de movimento. Então, a gente quer diminuir essa curva de esterese, criando algum tipo de artifício para poder melhorar a performance do movimento, certo? Que é o que a gente chama de warm-up, que é o calor. E isso aqui é a parte principal, ou seja, o tecido facial ele responde fortemente a duas coisas: pressão e calor. Então, se eu puder criar pressão e essa pressão criar um calor, né, eu já começo a diminuir a esterese, a resistência ao tecido. É isso que a gente quer fazer no início de uma aula, né? Eu tenho que, de alguma forma, melhorar a atividade metabólica e a atividade de mobilidade do sistema facial na matriz extracelular, para que as fibras de colágeno, as fibras musculares que vocês viram estão inseridas dentro do tecido facial e as outras células, possam entrar em plena atividade, né? Então, o artifício a gente tem sido, né, no trabalho de autoliberação facial, usar materiais como o rolo, bolinha e outros equipamentos que possam ajudar a gente a criar esse calor interno através de uma movimentação que não seja o movimento que eu desejo fazer, tá certo? Eu posso usar o meu próprio movimento para fazer calor, isso é outra coisa. Mas eu tenho que saber que aquele trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, aquele primeiro set, ele vai servir de calor, mas não serve de trabalho. É importante a gente fazer essa diferença. Então, não tem problema você ir lá e começar a se preparar, fazer um aquecimento de alguma forma, entre aspas aqui, né, para eu não falar bobagem, começar a trabalhar com a carga. Acontece que aquela carga eu vou ser muito pouco útil para mim. E se eu já entrar na minha carga alta, pode ser que, inclusive, eu venha a ter uma lesão na continuidade do processo. Então, esse pré-aquecimento dentro do tecido consultivo já ajuda, então, a melhorar a mobilidade, diminuindo a viscosidade e aumentando o trabalho elástico do tecido, né? Então, a elasticidade está relacionada diretamente a isso que a gente chama de água poluída, essa água parada, essa água que fica retida dentro do corpo por falta de movimento, por falta de algum tipo de estímulo, né? Porque a pessoa ficou imobilizada, porque ficou acamada, porque é sedentária, porque só repete certas cenas, só faz, por exemplo, bíceps, né? Ele orienta o seu movimento num único plano de uma forma excessiva. As outras áreas que são menos contempladas ou nada contempladas podem levar a processos inflamatórios, como a gente falou, por conta de que o que acontece? Esse movimento da água, né, que a gente falou que a atividade da água carrega eletricidade, a elastina, em particular, ela tem uma composição que a gente chama de hidrofóbica. Na medida que ela vai se construindo enquanto material proteico, ela também vai fazendo isso, ela usa a água para se agregar, usou essa polarização, ela libera a água presente, então ela vai ficando hidrofóbica. Só que se ela ficar mantendo algum tipo de água em volta dela, ela começa a agregar nesses tecidos por falta de atividade de elastina, ela vai agregando em torno delas esses lixos, né, ou metabólitos residentes naquela área em particular, gerando processos inflamatórios. Então, você tem uma perda da elasticidade. O tecido fica pouco elástico e fica mais rígido em função da quantidade de água ao redor junto com seus catabólitos. Então, o que se quer, né, é que esse trabalho possa, né, durante pequenos stretches ou usando o rolo, criar um estiramento na elastina e ela, então, liberar e ajudar também a se desprender dessas águas e fazer com que, então, esse lixo da matriz seja agora enviado para fora do corpo através dos sistemas linfáticos, né? E aí os processos são ou que o trabalho venha de fora, né, que tenha um terapeuta que atue
ajudando a fazer esses movimentos, pequenos movimentos de compressão e liberação, como se a gente estivesse apertando uma esponja e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando. Quando a gente lava a louça, a gente sabe lá, você põe a esponja lá embaixo d'água, aperta, sai aquela espuma, você deixa, quando você solta a esponja, ela enche de água de novo. Aí você aperta, ele esvazia, quando você libera a pressão da esponja, ela enche de novo, que é isso que o fibroblasto faz. Então, essa estrutura da face, que parece mesmo uma estrutura de esponja, a gente fala mesmo em estruturas de espuma. Quando a gente fala de espuma, né, nesses fornos, você aperta essa espuma, quando você solta, ela libera, ela suga a água de forma com pressão negativa. Isso vai ajudando a reidratar. Não só reidrata, como ajuda a manter o estado do pH interno. Então, o que é que está aqui nesse texto, né? O ácido hialurônico, ele é uma estrutura, a gente fala de ácido, mas fala mais de hialuronato hoje em dia, né? Hialuronato é uma molécula, uma supermolécula, que, por tensão mecânica, ela é capaz de trazer muita água para perto, e ao juntar esses açúcares com as águas que vão chegando, que vão aderindo de forma através de eletricidade, água com açúcar, gelatina, né? Glicoproteína com açúcar, gelatina, monta esse ambiente escorregadio. E se esse ambiente escorregadio vai ficando adensado, né? Porque a pessoa está pouco móvel ou porque tem resíduos metabólicos inflamatórios, ela vai enrijecendo. Através, então, de uma atividade mecânica, a gente mobiliza esse tecido de novo. E, junto com isso, a gente que está fazendo calor e pressão. Tá? O que ele está fazendo ali em cima? Criando pressão e calor. O que a gente está fazendo aqui embaixo no fono roller? Criando pressão com calor. E essa pressão e calor é que vão ajudando, então, a reorganizar a estrutura, né, do hialuronato, e para ele voltar a ser uma estrutura menos viscosa, né, digamos, com características mais em direção ao ambiente solúvel. E, com isso, com o aumento da mobilidade, e com isso com a melhora da elasticidade do tecido. Como é que a gente faz, né? O que se tem mostrado, pelo menos alguns experimentos, né, mostra que se a gente passa ali, trabalha uns 60 segundos até 90 segundos, a gente tem um ganho de melhoria da amplitude de movimento. Não é ad eterno, mas é o suficiente para você, ao preparar, a hora que você entra na fase de treinamento, você ainda está com essa melhoria, porque ela fica ali 15, 20 minutos, mas você tem uma melhoria muito maior do que se você fizer pouco tempo, fizer muito rápido. Então, a gente fica ali quase um minuto trabalhando com o rolo, melhorando a amplitude de movimento para depois entrar na fase de movimento. O que se sabe é que o rolo não impede o desempenho. Na realidade, não é que ele melhora, faz você ter mais performance, mas ele sim ativa estruturas proprioceptivas, sim melhora o estado de mobilidade, sim melhora o desempenho no sentido de que ele facilita você treinar mais vezes. Então, não é que o rolo vai fazer você ficar mais forte, porque vai melhorar o seu tecido na força, mas vai ajudar você a poder melhorar o resultado da sua ação, melhor do que você fazer um alongamento passivo, né? Então, tem o componente da atividade junto com a atividade proprioceptiva. Ele diminui, a gente já sabe que o rolo, isso, né, propicia a produção de óxido nítrico, que é um material vasodilatador. Isso, então, quer dizer, a hora que você entra em atividade física, né, essa atividade arterial, quer dizer, as artérias podem aumentar o seu calibre na expansão durante o movimento, resultando numa melhora também da distribuição da nutrição e a retirada depois do material interno da matriz para fora do corpo, né? E aí a gente tem as formas de poder pensar a atividade com rolo. Então, tem várias maneiras com que a gente trabalha com o rolo. Uma delas é a atividade mais lenta, né? Onde a gente vai trabalhar mais a regeneração de tecido, para poder também ajudar a melhorar a performance do colágeno. Uma forma mais estática, onde você mantém o rolo, mantém sob pressão, isso tem uma ação mais diretiva. Eu vou mostrar quando a gente fizer com bolinha, você consegue pontuar mais, né?
mas, ao mesmo tempo, mostra que se você fizer, né, só o alongamento estático, isso não altera tanto o seu resultado. Então, não é nisso que a gente está comparando. Se o alongamento estático ou o rolo tem um melhor resultado, porque aparentemente a mobilidade é igual, mas com o rolo você tem, por exemplo, ganho de mobilidade arterial, né, uma menor rigidez, uma maior qualidade de deslizamento intertecidual e com o aumento do calor interno. E aí o que a gente percebe, assim, né, depois do rolo, é que você tem, então, a melhora na flexibilidade, não só na amplitude, mas a flexibilidade, o que ajuda você no desempenho a desenvolver um pouquinho mais o seu movimento. Aí a gente tem o rolo rápido, que a gente fala, né, que ele ajuda, então, não só na síntese de colágeno, mas também na estimulação proprioceptiva. Então, é uma forma de ajudar a gente compor, reorganizar o colágeno, é fazendo ele um pouco mais vigoroso, tá certo? E depois tem a questão de quando a gente também depois for fazer o rolo também de uma forma mais lenta, no sentido de diminuir a atividade simpática, aumentando a atividade parasimpática, né? Então, esse é um resumo aqui. A fáscia, contém praticamente 68% da água. A gente tem essa água que a gente chama de água ligante e não ligante, né? A água ligante é a água que cria essa relação que a gente está vendo aqui em cima na imagem, a gente também gotículas de água aderidas umas às outras por pura atividade elétrica, né? Ela tem uma extensão, é como se ela ficasse, ela cria pontes de ligação entre as moléculas, ajudando na composição depois de outros tecidos. E aí a gente tem que a matriz celular ela contém fibras hidrofílicas, como o hialuronon, né? Ou hidrofóbicas, como a própria elastina. Então, a gente tem que entender essa diferença. Então, materiais onde tem mais elásticos, a gente precisa manter esse tecido estirando, né? Mesmo a face superficial precisa receber estiramentos, como a face profunda, para manter um nível, né, de menos retenção de água e mais mobilidade. E alguém ontem acho que perguntou aqui uma questão sobre como é que fala? Celulite, né? É um pouco dentro dessa conversa. E hidrofílica, que é mais dentro, que é no hialuronon, que fica entre as estruturas para poder aumentar a mobilidade e o deslizamento intertecidual. Então, daria o ácido hialurônico, tem potencial para ligar água, e a água na face apresenta as propriedades de um cristal líquido, que é o que nós já falamos, né? Formas de trabalhar com rolo, modo rápido, mais para estimulação e tonificação, ou na forma mais lenta, quando a gente termina a aula, particularmente, ou tem um dia que a gente vai usar só para descanso, só para tratar do tecido profundo, para quem treina todos os dias, deixar um dia de reabilitação, a gente faz de uma forma mais lenta, mais contínua, a gente permanece mais tempo no local, fazendo movimentos mas com pouca amplitude, né? De tal forma que a gente possa ajudar a fazer aqueles microestiramentos para ajudar não só a produzir colágeno, mas também reorganizar a hidratação e a recombinação de cargas internas do corpo. Esse é o material que a gente usa. Quando a gente olha à direita, né, em cima, a gente está vendo que tem esses materiais de bolinha e está vendo aquele rolo pequenininho. Então, qual que é a diferença? Esses rolos maiores que a gente usa, eles abrangem mais superfície. Então, eles têm uma função mais próxima da face superficial e face profunda, e menos, digamos assim, na estrutura mais da face muscular, né? Porque ele tem uma grande área de contato. Mas é possível a gente fazer o arrasto, uma tensão dinâmica ampla. Quando a gente vai para o rolinho ou vai para as bolas, a gente consegue um material mais agudo, principalmente as bolas que conseguem fazer uma atividade mais diretiva. Então, a gente usa as bolas, né, para uma ação mais direta, mais profunda, tentando chegar na face muscular e entrar nos septos. E o rolo funciona mais de uma forma mais superficial. Então, vamos fazer um tour. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre evolução, que esse é um tema que me agrada muito, né, para a gente poder entender um pouquinho do que a gente está conversando, né? Então, aqui são esses trabalhos que a gente tem
feito lá na Alemanha. Essa esquerda é um corte mesmo, né? Um trabalho bem legal. E a gente vê as estruturas faciais. Esse vermelho é a parte, esses vermelhinhos onde passa o nervo, a parte mais escura onde passa os vasos. É muito parecido com aquele dos outros que nós já vimos, mas aqui é bem claro as várias fáscias, né? Essa mais externa, que parece inclusive uma trama de tecido, né? Parece até que foi enrolado em volta. Depois a gente vai vendo várias lâminas, o recorte da musculatura lá fora e essa interação intratecidual. E aqui do lado direito a gente vê aquilo que a gente fala das lâminas, né? Literalmente nas áreas mais estruturadas, como a face aponeurótica e essas estruturas da própria face toracolombar, tem esse sistema de 3 lâminas, normalmente, uma sobreposta à outra, e elas deslizam entre si. Então, é uma estrutura trilaminar, como se eu pusesse 3 lençóis um sobre o outro, e cada lençol com uma direção de carga. E cada uma dessas lâminas desliza facilmente sobre a outra, que aumenta muito, não só a força, como a distribuição de carga. E, bom, então queremos estudar sobre isso, de onde nasceu isso, como é que isso pode ter vindo acontecendo, né? Então, a gente conhece a da fáscia, né, que ela tem essa sobreposição sobre o corpo, com uma estrutura trilaminar, e depois da fáscia muscular. E essa junção dentro da estrutura já muscular também em subunidades. Mas também quando a gente olha a pele, a face superficial, a face profunda, a gente também vê aquela estrutura trilaminar. Então, é uma questão que se repete, as lâminas se repetem umas sobre as outras em todo o corpo, mesmo num vaso, numa artéria, a gente também vai encontrar sobreposição de 3 lâminas, sim, né? Então, a primeira coisa é que, durante a evolução, uma coisa que se estudou fortemente, né, é como é que as células vão se ajustando. Então, desde a questão das moléculas, toda com o esfriamento, né, do sistema, desde o Big Bang, tomando o Big Bang como uma força de início do movimento da construção do universo, o esfriamento dessas estruturas pela distância, pelo tempo, foi dando depois a construção foi dando condições para que os elementos químicos pudessem aparecer pelo esfriamento da matéria. Então, aquelas energias diminuindo o seu nível de intensidade também puderam começar os estados de agregação. Desses estados de agregação, desses elementos, começaram a se formar moléculas, e essas moléculas deram origem à possibilidade da construção das chamadas células vivas, né? Quando a gente olha aqui na direita, esse mesmo tipo de modelo de função de agregação, né, que a gente chama de assemble, também acontece, também com essa modulação numa certa temperatura acertada, né, com as condições certas, essas células também passam a se unir umas às outras por diversas condições. Mas o que acontece também é que, ao redor dessas células, elas produzem um tipo de um açúcar, parece aquele açúcar, aquele algodão doce que a gente compra, né? Isso foi a base da construção do sistema, que depois virou sistema imunológico. Então, se formavam barreiras, elas começaram a formar barreiras contra a atividade externa, contra ou animais ou alimentos que não seriam desejáveis para dentro da própria estrutura. Então, foram fazendo barreiras, e essas barreiras formadas desses tecidos, desse material açucarado, glicoso, né, deu chance de que elas pudessem aderir umas sobre as outras. E essa aderência, como essas células têm uma atividade pulsátil permanente, foram formando linhas de tensão, de fibras, e conectando umas às outras. E essas conexões foram a base da formação do tecido conjuntivo, estão dando forma aos animais, né, e aos seres sobre a Terra. E a gente vê que a gente se gruda nos ambientes até hoje. Olha a boca do nenê e a gente na água. A gente também cola nos ambientes, como tudo cola, né? Então, da perspectiva evolucionista, a gente quer entender como é, né, que esses animais puderam se organizar. E aí essa é a nossa primeira conversa. Então, há uma força na vida em direção ao reconhecimento, né, de tentar entender como as vidas complexas se acontecem.
Então, as primeiras formas de vida são essas esponjas, pelo menos que a gente entende, formas de vida organizadas em sistemas múltiplos, né? A gente já tem outras formas de vida antes disso, mas em complexos, as esponjas são os primeiros complexos, que elas juntam várias células. E aí aparece a primeira forma de colágeno fibrilar, que vai dando aderência e formando essa estrutura, e que a gente também vê que já tem um design tubular. Tem uns filmes, tem umas pesquisas, né, que mostram. Então, a água entra por esse tubo, ele é sugado para dentro do tubo, realmente, ela aspira, e o material nutriente entra em circulação, né, entre todos os seres que compõem essa estrutura complexa, que compõe, digamos, essa cidade, né, essa organização deles, porque são seres individuais que vivem em coletivo, e formam caminhos para que a nutrição seja distribuída entre eles, formando o primeiro canal, né, de uma organização de estruturas multicelulares, individuais, porém vivendo sobre uma mesma organização ambiental. E o colágeno que eles constroem por conta do enrijecimento, lembra que eu falei daqueles glicoaminoglicanos, que já vão sendo produzidos pelas células mais primitivas, vão dando construção a estruturas que já têm, inclusive, essa configuração tubular. E isso é mega importante, porque já está o desenho aí da formação que a gente tem até hoje, que a boca há anos está aí presente já. Numa sequência da formação de ambientes de animais mais complexos, né, seguem-se aí o aparecimento das águas-vivas. E elas, então, são um agregado de células, segundo uma membrana agora mais suave, mas feita desse material já colagenoso, que permite uma expansão e uma contração, ou seja, ela tem movimento agora, está desprendida do fundo do assoalho do oceano, e ela tem movimento. E ela tem um centro de convergência, esse fulcro, que já começa a ter uma atividade contrátil. Todas as células, sem exceção nenhuma, têm atividade contrátil por conta da presença da proteína de actina-miosina, né? Mesmo as células nervosas epiteliais, elas têm. Porém, aí essas, né, de actina-miosina vão aumentando a atividade contrátil, já começando a condensar essa estrutura sarcomerial. Então, já se vão formando os sarcômeros como linhas de agregação de força, criando, então, uma zona de contração e relaxamento, bem no centro. Lembra que a gente fala, o centro passa a ser sempre uma área de convergência de tensão. Então, ela contrai e, de repente, ela relaxa e suave, se enche de novo, ela contrai. Quando ela contrai, ela se expulsa e pode se mover. Acontece que ela se move para tudo quanto é lugar. Não há uma ordem definida. Agora, se a gente dá uma olhadinha nessa da direita em cima, que vocês vão ver umas linhas, como se fosse de um guarda-chuva. Veja como as forças já vão começando a crescer, linhas que unem a extremidade ao centro, né? Então, essas jellyfish, essas medusas, têm agora essa forma de guarda-chuva, parece um guarda-chuva mesmo, com já estruturas que alinham as cargas em pontos distribuídos, vão começando a se organizar os desenhos. E aqui a gente vê, né, na direita, fortemente esses desenhos já, a gente vê essas linhas de força demarcando funções de organização de movimento, né? E a gente vê aqui na figura C, como também já tem força se formando no sentido longitudinal. Olha só que legal. Então, o tecido vai começando a formar uma tramatura. Olha agora o desenho do lado esquerdo, que isso é uma filmagem, é fotofilmagem, de um braço se desenvolvendo. Parece uma jellyfish crescendo, o tecido vermelho vão sendo os tecidos de tecido que vai formando, né, que já formando estruturas mais musculares, esse verde é o tecido conjuntivo crescendo. E aí as fibras musculares vão seguindo essa distribuição de força, que vai ser a formação, então, dos músculos das mãos e todos os músculos que nós conhecemos, seguindo, então, uma movimentação dentro do corpo que segue a lei da física, principalmente da física hidráulica, né? Na sequência, aparecem, então, os anelídeos, que é uma figura muito importante. Então, ele já tem a figura tubular,
como todas que a gente já viu, a gente sempre tem essa figura meio esférica tubular com um centro. Porém, os anelídeos agora eles têm fortemente desenvolvido uma linha de força transversal, né? E uma continuidade longitudinal. Então, ele consegue fazer força em direção ao centro, agora de uma forma geral. Agora, não é só em relação a um único centro, mas o centro pertence a todas as estruturas. Então, formaram-se os anéis, e esses anéis permitem, né, que o movimento aconteça agora em onda, ele vai sendo apertado em onda, ele vai propagando de um anel para outro, e um anel vai apertando em sequência, dando o movimento dos anelídeos. E aqui a gente vê a imagem, né, de como essa força ela migra pelos anéis. Agora, olha o desenho de baixo. Como esses anéis, né, formando um tecido longitudinal, igual lá já tem aquelas figuras, os desenhos longitudinais, como tinha ali na Água Viva. Essa tramatura entre uma força longitudinal e uma força transversal vão criando tramas de tecidos agora colocados em desenhos que são losangos. As forças começam a se formar em losango, permitindo que a força migre de um anel para outro, também agora de forma cruzada. Então, quem já mexeu com minhoca sabe que ela também enrola de um lado para o outro. Ela tem um outro nível de coordenação. Ela não só impulsiona, como ela também é capaz de se mover com formas arredondadas. Então, esse tecido, essa trama facial, vai criando um imbricado de tensões coordenativas, vai combinando forças de dentro desses organismos agora complexos vivos. E isso a gente vê nos agnatas ainda. Quando a gente olha no mamífero, a gente vê os anéis muito parecidos com os anéis ainda dos anelídeos, das minhocas. Com o tempo, aquela contração das minhocas já estão aparecendo, né, os desenhos, as fibras musculares, que elas vão se desenvolvendo a partir da atividade sarcomerial que aparece lá na água viva. Então, a tensão e a combinação das forças dos sarcômeros vão se desenvolvendo como músculos, como fibras musculares. E ela opera no sentido longitudinal. Em nós, onde que isso está presente? Costelas, transverso do abdômen, toda essa musculatura horizontal que habita em nós e que nos permite a gente fazer um movimento respiratório de lado a lado. Então, o que é o transverso do abdômen, se não, nesse sentido, uma área equivalente às costelas, mas não ossificada, nem com cartilagem, apenas ficaram as fibras musculares. E na zona do tórax, com uma zona de mais pressão, a gente ainda tem uma área cartilaginosa no centro do peito e uma área mais óssea a partir dali em direção à estrutura posterior. Por isso que a gente fala que o externo não é exatamente um osso, ele tem mais uma configuração retinacular do que uma configuração óssea, porque ele ali é uma trama de força, né, nessas estruturas de anéis que migram e andam pelo organismo ali, porém com desenho já inclinado, né? Já tem uma inclinação, ele eles não são paralelos, eles já têm atividade em linhas cruzadas. Então, o mesmo sentido continua, né? Se a gente segue agora dos anfióxicos que a gente do agnata que a gente acabou de ver, né, dos anfióxicos, essa pressão de movimento que ele tem ainda em anéis, porém com forças cruzadas, ele já tem mais força. A tendência dessas membranas que revestem a parte externa dele migrarem para o centro são grandes, no sentido de dar suporte, né, para que a estrutura daquele organismo vivo se mantenha, dando origem, então, àquilo que a gente chama de os septos. Então, aquele anfióxido que era uma coisa redonda na figura anterior, parecido com anelídeo, agora, ao aprofundar a força de dentro, ele começa a construir também, né, força, já aparece uma notocorda no anfióxido, mas agora também aparece uma linha de força. Então, agora esse peixe, ele já tem força agora em cima, embaixo, atrás e na frente e nas diagonais. Então, é como se fosse agora, ele tem como se fossem 4 grupos musculares e já tem umas linhas de tensão aqui formando. Está vendo outro zigue-zague? Na medida em que essa força aqui do zigue-zague aumenta, vai se formar outro septo aqui. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 músculos. Ele vai fazer força de um lado para outro, para cima e para baixo, numa diagonal e outra. Ele vai aumentando a combinação de forças
através da resultante da entrada do tecido conjuntivo que forma os septos. E vão dando surgimento agora, uma diferenciação, né, de agrupamento de tensão, formando novos músculos, o que seriam novos músculos. E está aqui o desenho do anfióculo embaixo. E essas forças tensionais, elas também agora, olha, viram a parte posterior e anterior e lateral, como forças distribuídas. Então, a gente vai ver que a musculatura arredonda para frente, arredonda para trás, e vai formando essa canalização de tensão. E aí a gente começa a entender os desenhos musculares dentro desse sistema de anéis. Imagina aqui as costelas e essas forças fazendo uma agregação de movimentos. Então, está aí intercostais, oblíquo externo, oblíquo interno, peitoral maior, peitoral menor, que é uma combinação de múltiplas forças. Então, toda vez que o tecido conjuntivo for convidado a migrar tensionalmente para alguma área nessa estrutura mais mesodérmica, possivelmente uma estrutura muscular pode se desenvolver. Né? E está aqui a combinação de forças, já tem então uma notocorda, estruturas cartilaginosas se formando em função da área de maior resistência. Onde tem maior tensão, esse tecido conjuntivo aumenta a resistência formando cartilagens e, na sequência, vai formar ossos, né? Criando o que a gente chama de design. Então, a gente vai começando a ver um design construído pela estrutura facial. E o tecido conjuntivo, então, vai guiando as forças, né? E a musculatura vai se construindo dentro dessa organização facial. E, durante a evolução, lá de cima dos agnatos até os mamárias, né? O que se formou principalmente depois nos cordatos é até essa estrutura central, que é a notocorda, formando a bilateralidade e um espaço oco que une parte posterior e anterior. Então, a gente vê uma continuidade entre a parte anterior e posterior, ao mesmo tempo que uma linha de resistência de força centralizando. Então, tem uma divisão, mas mantém uma unidade. E aqui a gente vai vendo em vários animais como essas forças se combinam de múltiplas formas, né? Isso que a gente chama de morfologia, que a morfologia, então, é o design de movimento de todos os organismos, né? De múltiplas formas, né? Então, em nós, o componente axial se segue como consequência da notocorda e das forças que vão migrando mais numa área de extensão, o que permite a gente fazer uma ambulação agora. Então, uma área de controle, aquela notocorda, porque recebe também tensões no sentido transversal, né? Naquele progresso de anelídeos, tem área que ela tem uma resistência maior, que forma os discos, formam as vértebras, e uma área de menor resistência, que forma os discos. Ou seja, imagina que a notocorda agora, aquela super gelatina inicial, vai criando áreas de resistência, então ossificando ou aumentando, ficando mais cartilaginosa e depois mais ossificada, com áreas de transição, que são áreas menos rígidas, que são os anéis discais. Então, a gente vai compreender que na zona onde está o anel é a área de trânsito de movimento. E a zona onde são as vértebras é a área de conversão, a convergência de força, de tensão de força. E está aí a composição. Então, os anéis estão presentes ainda em nós, com áreas de transferência de força de um lado para outro, através dessas estruturas chamadas articulares. A articulação, então, é uma área, né, de movimento, de mobilidade, de tráfego de força, e as áreas ósseas são as áreas de alta resistência, que permitem os grupos musculares, né, aderirem a essas estruturas e, com isso, criar uma resistência de força, aumentando a contração muscular. Estou falando rápido, hein? Caramba! E, na sequência, por conta da inervação, vai aparecer a questão dos fusos musculares, né? Que é o desenvolvimento do sistema nervoso, e eles vão ficando em paralelo com as fibras musculares, quer dizer, a formação, o fuso, né? A estrutura neuronal de captação nervosa, ela coincide com as linhas de força da fáscia, então o fuso vai ficar, ele se constrói como linha, também no sentido da contração das fibras musculares. E está aí, né, a possibilidade que os peixes têm de fazer várias curvas em função dessa movimentação espinhal. O segundo passo foi o aparecimento da cabeça.
como uma área um pouco destacada agora do tronco. Se em animais mais primitivos, cabeça e tronco são combinados, são uma coisa só, o surgimento da cabeça aumentou a força numa zona e o aparecimento dos órgãos se instalando nessa ponta configurou, digamos, agora uma direção para onde esse animal vai dirigir o seu movimento. Então, hoje de manhã perguntaram os olhos, vira para cima meu Deus, daqui a pouco eu falo. Me perguntou, mas os olhos acompanham para cima, para baixo? Sim, os olhos criam o movimento junto com a cabeça, e com isso a gente começa agora a direcionar o esforço. Lembra que eu falei que lá na medusa ela fazia movimentos para qualquer lado? Já nos anfióxos já existe uma orientação agora unidirecional, né? Com o aparecimento de mais segmentos e mais músculos, os movimentos agora são também multiplanares, e com o surgimento da cabeça eu tenho um destino, eu posso orientar o esforço, e agora o tecido conjuntivo vai se organizar segundo a orientação de esforço, né, do animal em direção a comer. Tudo é isso, né? Ou ele come ou ele foge, a gente só faz duas coisas. E aí vai aparecendo, junto com o movimento da cabeça, esse movimento lateral, agora com uma construção mesmo, porque a cabeça guia, os movimentos laterais estão muito mais organizados para manter um eixo de direção. Quando a gente olha aqui, né, na figura à direita, existe uma tentativa do organismo o tempo todo de manter uma direção. Então, ele faz a curva, e em nós, a gente está vendo aqui na figura B, né, que o movimento é cruzado. Em nós, ele faz esse movimento, depois ele torce invertido, e a cabeça é quem vai guiando a contratorção. Então, ele vai fazer um zigue-zague para tentar compor a força para frente, criar um alinhamento de carga. E isso vai dando desprendimento ao aparecimento do pescoço. E ao aparecimento do pescoço foi uma super novidade, que isso agora permite que a gente se mova não só de um lado para outro, mas também para cima e para baixo e nas diagonais. Então, se reconfigura toda a organização da estrutura do corpo e novas formas faciais vão começar a se desenvolver. Então, a gente vê com a subida do organismo para a superfície terrestre, né, começa a desenvolver mais cargas em direção à parte inferior, construindo, então, estruturas do peitoral maior, reto do abdômen, né? Adutor de coxa, são todos músculos, digamos, mais novos, enquanto os laterais e os extensores são um pouco mais antigos na construção, né? O desenvolvimento dos eretores da coluna, que lembra, no anelídeo aparece já um pré-desenvolvimento disso, né? Que vai juntando um anel ao outro. Na superfície da Terra, o desenvolvimento do eretor da espinha foi um grande acontecimento, porque ele dá unidade entre os vários anéis. Já tinha aparecido nos anelídeos, mas agora ele se substancializa como carga de força. Então, o que faz os eretores da espinha? Ele une as forças das estruturas que estão em diagonais ou estão no sentido mais longitudinal e diagonal. Então, as forças que vão se agregando no corpo, né, elas andam em onda, mas em sentidos diagonais, e os eretores da espinha combinam as forças de cima para baixo e de baixo para cima, né? E o reto do abdômen vai se compor com essa atividade dos eretores junto com o reto abdominal. Então, a gente não é só uma flexo-extensão, é uma transmissão de força da cabeça ao rabo e do rabo até a cabeça. Aqui que está o trabalho dos eretores. Não é só fazer força nas costas, mas a força agora caminhar da cabeça à extremidade. Beleza, gente? E está aí. E com o surgimento dos eretores, com essa combinação de forças e o aumento da força dos eretores, quando a gente olha à direita, permitiu, então, o início da eretibilidade. Você vê que agora eles estão apoiados pelo rabo e pelas patas posteriores, mas podem já se desprender do chão. Inclusive, alguns desses lagartos correm em pé, né? O que aumentou muito a velocidade de deslocamento e muito a agilidade, porque agora também, né, com mais desequilíbrio, você pode fazer mais, os movimentos ficam mais amplos. Você pode, por exemplo, a gente inclusive dá a cambalhota para trás, né?
Pouquíssimos animais que dão cambalhota para trás. A gente faz dorsiflexão, flexo lateral, rotação para dentro, rotação externa e assim por diante. E aí, a gente começa, então, a falar um pouco mais da combinação entre músculo, músculo, músculo e fáscia, que é esse desenho do meio vermelho branco, né? Então, a gente tem uma organização tensional pela face entre músculo e músculo, músculo e ligamento e músculo e osso. De cima para baixo, músculo osso. Segundo, músculos, ligamentos e músculo, estrutura aponeurótica e músculo, músculo. Então, combinou muito mais os esforços, o que permite, ó, aqui como esse sapo embaixo, ele se esticar para frente, encolher, se esticar para frente, caminhar, né? Encolher uma perna, depois outra, começa a fazer uma diferenciação, porque os tecidos não estão totalmente acoplados só nos ossos. Então, existe uma recombinação de força em muitos planos. E isso, né, deriva da construção de novos tecidos, então, ao aparecimento do trapézio, aparecimento de romboide, estrutura do serrátil, que permite, então, elevar o braço para trás ou a pata para cima e empurrar para baixo, que vai se formando sobre a estrutura central que tinha lá nos peixes. Então, o desenvolvimento dos segmentos que vão crescendo, eles são acompanhados da construção de uma musculatura que faz um movimento para trás e para frente, que seria, né, o equivalente à adução e abdução, e o movimento de trazer para a adução com rotação medial e a abdução com rotação lateral. E aí a gente fala do diafragma, né, que o diafragma já foi um dia só uma membrana, e essa membrana vai sendo aos poucos povoada por conta da tensão mecânica de fibras musculares, dando surgimento ao chamado diafragma. Mas o diafragma não é um músculo. Ele é, primeiro, uma membrana, né, repleta de fibras musculares residentes, aí vão morar aí, e que a sua contração melhorou em muito a performance respiratória, passando a ter um nível coordenativo, que esse é o grande ganho da musculatura com a inervação, é o controle voluntário. E daí o surgimento nosso. Olha que legal essa imagem do gato visto na direita acima, como tem ali os desenhos já do grande dorsal, né, os desenhos ali do trapézio, né, os desenhos do romboide, né, os desenhos equivalentes ao serrátil, né, que permitem essa movimentação para trás, né? E depois essa combinação de forças em diagonal para baixo e para cima, criando para ele um impulso para frente. E essa aqui é a última imagem que eu vou mostrar, né? Isso é um desenho daquela imagem que eu mostrei logo no começo. O tecido conjuntivo vai seguindo, aquelas bolinhas são as células musculares, elas vão se alojando no tecido conjuntivo. Essa tensão mecânica do tecido conjuntivo, ao elas se acoplarem a essa tensão mecânica, elas são estiradas e se transformam em células musculares. E, por conta do estiramento, elas vão ter uma atividade retrátil, como tudo. Lembra que a gente fala, você esticou, o tecido tenta encolher. Então, dando composição, agora as figuras, os sarcômeros agora atuam mais fortemente, segundo uma direção específica, guiada pelo tecido conjuntivo. Isso aqui são imagens mesmo, dessa figura que eu mostrei agora. E na terceira figura, né, na terceira linha, a gente está vendo aí a formação dos tubos, a diferenciação dos tecidos, como nos peixes, e a migração das forças da formação dos membros, principalmente. Ok? E aí os planos, como a gente conversou. Beleza, gente? Muito legal.